tipo a ilustração dos romances do José de Alencar, né? Leu os livros, tirou de cada livro uma parte assim que ele achou importante e fez a tela. Esse aqui é do romance A Viuvinha. Ao lado aqui, ó, tem o nome do livro e o ano em que o livro foi publicado. Porque as telas, elas são contemporâneas, elas foram pintadas nos últimos 20 anos, né? Durante o decorrer dos últimos 20 anos. Em 1966 foi pintada a primeira e até 1981. Então aqui é do romance A Viuvinha. Ela não era bem viúva, ela apenas imaginava ser por ter sido abandonada pelo marido e ele se passou por morto durante muito tempo. Aqui é do romance Diva, que é a história parecida com a do Patinho Feio, uma menina feia e desengonçada que se transformou numa linda mulher. Já foi tema de novela da Record. Essas duas telas aqui é do romance A Pata da Gazela. Essa aqui já aparece também com o conto infantil da Cinderela. O rapaz se apaixona pela garota e a procura pelo sapatinho, pela botinha. Essas duas telas aqui de cima é a Senhora e aqui Lucila. São histórias dessas duas mulheres que se passam no Rio de Janeiro, são dois livros, né? Lucila e Senhora. Retrata a sociedade carioca na primeira metade do século XIX. Aqui é o Tronco do Ipê e aquele ali de baixo também. É um romance que se passa no interior do Rio de Janeiro, numa fazenda, e a história se passa em torno do lar, que faz muitas vidas. É a história de amor do Mário e da Alice, que esse casal. Além de romancista, na obra escrita, né, nos livros, ele também escreveu romances em teatro, José de Alencar. E uma dessas peças de teatro foi essa daqui, O Demônio Familiar, que é a história desse menininho que pertencia a um casal de irmãos e queria ser cocheiro, era escravo. Essas duas aqui é do romance Dionísio Birajara. O romance Dionísio é um marco na obra de José de Alencar. Ele escreveu muito sobre os índios, só que o índio do José de Alencar não é um índio assim muito parecido com o índio real, não. É um índio assim, mais de imaginação, que é uma característica da escola literária que ele pertencia. Era uma coisa mais, não era uma coisa assim de pesquisa para escrever que realmente estava acontecendo, que realmente existia, mas uma coisa que ele imaginava na cabeça dele. Aí aqui é a briga do Birajara e do Cojucam pelo amor da Araci, o romance Birajara. Esses três aqui é do romance, um dos romances mais famosos do José de Alencar. Inclusive foi tema para Carlos Gomes escrever uma ópera com o mesmo nome, é o Guarani. Aqui fala também sobre o índio, mas ele fala do amor do índio já pela europeia, pela mulher branca Ceci. Essa tela aqui, essas duas, são do romance regional gaúcho. Como o nome está dizendo, né, se passa no Rio Grande do Sul. E José de Alencar, apesar de nunca ter ido ao Rio Grande do Sul, ele descreveu muito bem as características, né, apesar de ter sido só pela imaginação dele, mas ele descreveu as paisagens, as roupas, esse romance gaúcho. Aqui são as Minas de Prata, um romance histórico, que passa no Brasil na época da colonização, porque nós não tivemos a Idade Média, mas José de Alencar foi muito influenciado pelos franceses, né? E aí ele trouxe a Idade Média para nós através do romance As Minas de Prata. Essa história aqui do sertanejo é um romance que traz bem de perto para nós aqui no Ceará as lembranças do José de Alencar sobre o Ceará, porque ele saiu daqui com apenas 9 anos de idade. Morou nesse sítio, nasceu aqui no dia 1º de maio de 1829, vai fazer agora 181 anos, né? Próximo 1º de maio, e morou aqui no sítio até os 8 anos, 9 anos. O pai dele foi eleito senador, na época a capital do Brasil era Rio de Janeiro, e quem era eleito senador só foi trabalhar na capital federal, né? Aí foi trabalhar lá e levou toda a família. Além de senador, ele era padre. Ele era ligado para o Messejão. Aqui também é um romance que foi inspirado numa viagem que ele fez, por mar. Porque aquele livro ali foi inspirado nessa viagem que ele fez, mas por terra, até a Bahia, no longo de Busto. E aqui foi a segunda parte da viagem, até o Rio de Janeiro, por mar. Aí ele fez tipo um diário de viagem. Isso aqui é a Alma de Lázaro, é a história de Lázaro, parecido com a história de Lázaro, leproso da Bíblia. Aqui ainda é o sertanejo, a seca, no interior do Nordeste, e o vaqueiro com a roupa típica, né, de couro. Essas duas telas não são diferentes das outras, né? Não é olho sobre tela, são desenhos. Sobre o romance mais famoso, a obra-prima do José de Alencar, que é o romance Iracema. Iracema é até mais famoso que o próprio Alencar. Tem gente que conhece, sabe, já ouviu falar de Iracema, mas não sabe que ela é fruto da imaginação do José de Alencar, né? Que é ela, Iracema, e o pai dela, o Araquém, que era o pajé da tribo dos Tabajara. Vocês poderiam caracterizar como linguagem verbal ou não verbal ou as duas coisas? Por quê? Porque tem uma...
o apoio da coordenação aqui. Vocês teriam compreendido a história da mesma forma? Mais ou menos. Eu vejo só as fotos, eu não conheço Quando vocês avançarem um pouco mais na educação, vocês chegarem no ensino médio, estiverem se preparando para vestibular, vocês vão ver que o José de Alencar é uma das obras quase que obrigatórias que todo aluno tem que ter. Que ler. Por quê? Ele é caracterizado como um autor descritivo. Então, é muito fácil para você observar no quinto quadro, né? O quinto quadro, ele fala sobre os cabelos de Iracema. Só que na obra não tem essa rapidez que a ilustração traz para vocês. Eu até brinquei com a Marta, né, que é a moça da manhã, que para ele falar sobre as características da beleza, ele ressaltar a beleza da Índia, ele passa aproximadamente 3 páginas. Não é algo, pelo fato de ser ter uma beleza no texto dele, não é algo cansativo, mas é algo diferente, porque vocês não estão acostumados com esse tipo de linguagem. Vocês estão acostumados a dizer assim, alto, moreno, louro, e várias coisas. Pronto, esse é bom. Então, ele coloca a descrição como algo, um ponto-chave em relação à delegação chave. E podem também observar, fazer uma pequena comparação, trazendo a atualidade, quais seriam as obras que vocês têm o costume de lidar, que tem essa mesma semelhança. Normalmente vocês leem história de quadrinho, não leem? Quais são as histórias de quadrinhos que vocês podem observar que é assim, o preto também chama a atenção? H. Mas ela tem essa mesma beleza, essa mesma riqueza de detalhes que aqui tem. Só tem uma ilustração aqui no salão todo que é colorido, né? Através dessa ilustração, se vocês pudessem descrever quais são as características físicas das duas etnias, da Iracema para o Moreno, qual seria? Não, ela não tem, né? Assim, mas quais são os trejeitos? Olhem bem para a face dos dois. Tem alguma característica que pode descrever para a cor da pele? Tem mais? Eu já falei no oitavo ano que normalmente as etnias elas têm algumas diferenças, como os lábios, a delicadeza do nariz, os traços do olhar, o que mais? Vocês acham que naquela época era ser usado chapéu? Vocês já viram ali o cabelo da criatura? Como ela também? Por que os cabelos dela eram tão lisos assim? Sem nenhuma. Acho que era naquela parte de alguma coisa assim. Seria alguma característica? Vocês já viram alguma índia com cabelo encaracolado? Não? Então seria uma característica da etnia dela, não é? Continuando aqui todo o percurso, nós podemos observar a descoberta do amor, nós podemos observar a guerra. Vocês acham que normalmente quando tem um romance, são duas etnias totalmente diferentes? No caso, eram os brancos e os índios. Teve algum tipo de conflito? Em 1929, porque tem colocado com 2 anos. Aqui é o testamento de Senador. Que vem aqui, Vinícius, que é o